Gente, hoje eu quero falar com vocês do que eu considero o maior mito da Força Expedicionária Brasileira. Porque ele é o que realmente, sem sombra de dúvida, é o que é dito por mais pessoas, pelo menos ao longo das décadas. Então, hoje você vai ficar surpreso com a natureza desse mito e também o quão simples ele é de explicar para vocês o cenário real. Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz a respeito da origem da canção do expedicionário? Né? Você sabe de onde eu venho. Essa música. Muita gente diz que ela foi criada porque os pracinhas estavam subindo o Monte Castelo e um começou a conversar com o outro e perguntou: de onde você vem? E o outro respondeu: eu sou do gaúcho, eu sou baiano, sou de não sei onde. E que assim surgiu a canção do expedicionário. Bom, eu já expliquei por que isso aí está errado nesse vídeo aqui, inclusive, que eu analiso lá o vídeo do Nelson Freitas, né, a respeito dessa mesma confusão aí, e que o Nelson, inclusive, se baseou no vídeo de um pastor, né, o pastor Robson, que foi a origem disso tudo, na verdade. E o próprio pastor Robson me ligou certo dia para dizer que ele, na verdade, recebeu aquela história de um senhor, de um pracinha, que tinha falado com ele que aquela era a verdade. E aí eu simpatizei com a história do pastor, a explicação do pastor, né? Porque eu também tive essa experiência de conversar com um senhor de 85, 90 anos de idade, que se dizia expedicionário e que nunca foi expedicionário. E que, na verdade, pode ter servido ao exército brasileiro no período da guerra, mas nunca chegou perto da Divisão de Infantaria Expedicionária, a FEB. Tá? É muito importante fazer essa distinção. Apesar de que o governo brasileiro oficialmente categoriza todos eles como ex-combatentes. O que de fato são, né? Se o cara estava na Europa ou estava na praia no Brasil aqui ou qualquer outro quartel em tempo de guerra, né? Ou seja, numa mudança bastante repentina de eventos, ele poderia sim se tornar um combatente de linha de frente. Tudo bem, ele é ex-combatente, mas existe, como todos nós sabemos disso, uma categoria diferenciada que é o ex-combatente da FEB, o cara que integrou a divisão de infantaria expedicionária e foi combater lá na Europa. Bom, dito isso para vocês aí, existe o que eu considero que é o maior mito da FEB. Tá? O maior mito da FEB é o seguinte: é aquele cara que vai chegar para você, ou aquela senhora que vai chegar para você e vai dizer o seguinte: meu pai, aí você troca por meu pai, meu avô, meu tio, meu bisavô, não importa. Meu pai estava embarcando no navio quando a guerra acabou. Porque o pai dele, ou o avô, ou o tio, ou o bisavô, quem seja, estava pronto para ir para a guerra e, ufa, a guerra acabou, não preciso mais ir para a guerra. Então eu vou te explicar por que isso aí é completamente falso e essa situação nunca existiu. Bom, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial em agosto de 1942 e a partir de janeiro de 1943 começou a negociar com os Estados Unidos o envio de uma força expedicionária para o exterior. Naquela época, essa força expedicionária tinha tomado a forma de um corpo de exército expedicionário, ou seja, 3 divisões expedicionárias, a primeira, a segunda e a terceira. Esse formato de um corpo de exército expedicionário foi aprovado em agosto de 1943, então foi oficialmente criada a primeira divisão de infantaria expedicionária no dia 9 de agosto de 1943, tá bom? Então, depois disso aí é que a primeira divisão de infantaria expedicionária, a FEB, passou a ser constituída. Eu já falei em diversos vídeos aqui da dificuldade real, assim, um desafio monstruoso, monumental de se atingir o efetivo necessário de 15 mil homens para a divisão, mais 10 mil homens de reposição para essa divisão, né? Porque já que você está indo para a guerra, você tem que levar suas reposições. Afinal de contas, soldado na guerra morre, é ferido, desaparece, é capturado, fica doente, enfim, são diversos os claros, são diversos os espaços que são abertos para reposição, uma vez que a unidade está em combate na linha de frente. Então, recapitula comigo aqui: 25 mil homens no padrão de saúde Brasil 1940 não é nada fácil de encontrar. E o procedimento para selecionar esse pessoal, essa peneira, demorou quase 6 meses para ser completada, tá bom?
Então, uma vez que a divisão estava concentrada no Rio de Janeiro, ela estava então aguardando embarque para os Estados Unidos. Olha o lance do navio aí, tá? O lance do navio que meu vovô, meu pai estava quando a guerra acabou. Olha só, na verdade, o Brasil não podia simplesmente mandar o tanto de soldado quanto de formação de tropa quisesse para a linha de frente. Porque existia um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, no qual os Estados Unidos iriam suprir o Brasil com material de guerra e também com o transporte desse pessoal para o teatro de operações. Olha só, 25 mil homens é um quantitativo de gente muito grande para ser transportado por navio. E esses navios tinham que ser navios especiais para transporte de tropa. Um navio norte-americano de transporte de tropa conseguia levar 5 mil soldados. E apesar de ser um navio de transporte de tropa, era um navio que tinha capacidades de autodefesa. Ele era armado com canhões no seu convés, justamente para poder alvejar alvos aéreos e também navais, tá? Que fossem avistados ali, um submarino que fosse avistado no horizonte, podia sim ser atacado no caso desse navio de tropa ser abordado pelo inimigo. Então, conclusão, o Brasil não tem nenhum navio parecido com esse tipo aí de classe de navio de transporte de tropa norte-americano, então ele depende dos Estados Unidos para transportar os seus soldados para a Europa. Muito bem, esse problema aí resolvido, então a nossa divisão de infantaria expedicionária, a primeira, foi transportada em 3 levas, ou 3 escalões separados. O primeiro, que saiu em 2 de julho de 1944, rumo à Europa. Olha aqui embaixo, vou colocar a linha do tempo aqui para você não ficar confuso, viu? Inclusive com o fim da guerra, apontando ali, ó, em 8 de maio de 1945, para você ter certeza que o seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tio não estava num navio quando a guerra acabou. Primeiro escalão saiu em 2 de julho de 1944. O segundo e o terceiro escalões, para completar a divisão, saíram juntos do Rio de Janeiro no dia 22 de setembro de 1944. Aí, uma vez com a divisão prontinha lá na Itália, era hora de começar a enviar o depósito de pessoal, né? Os combatentes de reposição, para poder sanar as baixas que ocorriam na linha de frente. Esse primeiro escalão de reposição, que era na verdade o 4º escalão de embarque brasileiro, zarpou do Rio de Janeiro no dia 23 de novembro de 1944. E o último escalão de reposição, os últimos 5 mil homens, os últimos 5 mil brasileiros que foram para a Europa, zarparam do Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro de 1945. Então nós temos aí, ó, 5 escalões de embarque que saíram do Rio de Janeiro com brasileiros de todo o país rumo à Europa. Nenhum deles menos do que 3 meses antes do final da guerra. Aí você se pergunta agora, mas espera aí, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tio não estava na 2ª ou 3ª divisão expedicionária que estava pronta para ser embarcada e estava para ser embarcada no Rio de Janeiro quando a guerra acabou e meu pai, meu tio, meu avô, meu bisavô estava lá? Não, não estava. Porque essas 2 divisões aí foram canceladas no 2º semestre de 1944, porque não havia tempo hábil para selecionar mais gente para 2 divisões. Então, essa seleção da 1ª divisão expedicionária, a seleção de saúde, ela demorou tanto, ela foi tão exigente que mais 2 divisões, que inclusive estavam prontas, nós podemos dizer aí, lá no Nordeste, né? Poderiam simplesmente ser embarcadas para a guerra, porém não tinham os padrões de saúde norte-americanos necessários para emprego na linha de frente. Aquelas 2 divisões lá teriam que passar pelo mesmo processo de seleção de saúde. Então, as 2 divisões acabaram sendo canceladas no 2º semestre de 1944. Portanto, só existiram 5 navios que saíram do Brasil para a guerra, tá? Para o cenário de guerra, para o teatro de operações da Europa. Somente 5. Acompanha comigo de novo. 2 de julho de 1944, 22 de setembro de 1944, 23 de novembro de 1944, 8 de fevereiro de 1945. E a Segunda Guerra Mundial chega a um fim na Europa em 8 de maio de 1945, exatos 3 meses depois
que o último escalão zarpou para a Itália. O que eu acho que acontece então na realidade para esses senhores aí terem contado essa história para os seus descendentes? Acontece o seguinte: quando esses expedicionários retornam para o Brasil em 1945 após a guerra, né, os primeiros vão chegar aqui em julho, eles chegam recheados de história, eles chegam recheados de medalhas e contos e também episódios, né, que eles passaram lá na Itália, que são realmente bastante atraentes para esse povo brasileiro. Muitos, diga-se de passagem, moram no interior, né? Então são pessoas que realmente estão afastadas ali do noticiário, do conhecimento maior sobre os procedimentos de guerra do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então são pessoas que se encantam muito com essas histórias. Uma vez que esses outros militares que serviram, que foram convocados inclusive para serviço durante a Segunda Guerra Mundial, chegam em casa, é bem possível que aquela invejinha do outro ali que integrou a divisão expedicionária, né, e que estava com a atenção tanto da galera toda como das meninas, muito importante na época, né, das mulheres. Então ele mesmo diz que ele fez parte da divisão expedicionária, como é o caso de muitos senhores que eu conheci. E eu não vou citar nomes porque, apesar de estarem todos hoje falecidos, eu considerava boas pessoas, foram muito gentis comigo e isso não manchou em nada a reputação deles junto à minha pessoa. Mas, no fim das contas, sim, eles estavam mentindo sobre o seu histórico na Segunda Guerra Mundial. Outros, para não dizer que realmente participaram da Força Expedicionária quando não participaram, acabaram criando essa história aí de que eu estava pronto para ir para a guerra quando a guerra acabou. Então não, ele não estava pronto para ir para a guerra quando a guerra acabou. Não havia planejamento nenhum de envio de tropa para a Europa depois do último escalão que saiu no dia 8 de fevereiro. Portanto, quando a notícia do final da Segunda Guerra Mundial, da assinatura da rendição, que afinal de contas você pode conhecer no nosso vídeo aqui, chegou aqui no Brasil, não tinha nenhum brasileiro com arma no ombro e mochila nas costas, pronto para subir num navio lá no Rio de Janeiro. Não tinha. Agora me diz você aí, você já escutou essa história de alguém que estava prestes a embarcar para a guerra e aí a guerra acabou? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos também. Dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra. Você já pensou em conhecer os locais históricos onde se passam as produções clássicas de guerra, O Resgate do Soldado Ryan e Band of Brothers? Já imaginou visitar o interior de uma gigantesca base de submarinos da Marinha de Guerra Alemã e também conhecer de pertinho a maior coleção de tanques do mundo? Pois em junho deste ano, a Sala de Guerra vai te levar numa expedição para você conhecer as praias da Normandia, onde aconteceram os desembarques do dia D na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos visitar as praias, os museus, os memoriais, os locais históricos, num verdadeiro mergulho na história do maior conflito de todos os tempos. Esta é a aventura de uma vida, mas as nossas vagas são limitadas. Se você quiser saber mais, clica no link que está aqui embaixo e dá o pontapé inicial nessa jornada. Te vejo lá!